CREAPod no ar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse espaço dedicado a falarmos sobre as engenharias, agronomia, geociências. Toda semana tem um assunto muito bacana aqui para você acompanhar pela TV CREA, no YouTube, onde eu já convido você para se inscrever no canal, para curtir esse vídeo, já deixa o seu like também antes de começar, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E também nos acompanhar nas plataformas de áudio. É só procurar pelo CREAPod. No episódio de hoje eu recebo aqui uma convidada muito especial, que faz muito tempo que a gente quer trazê-la, que é o CREAPod, mas por incompatibilidade de agendas só foi possível agora. Então eu tenho o prazer de receber Gilcélia Figueiredo. Gilcélia é engenheira agrônoma com especialização em engenharia de irrigação pela UFPB e técnicas de análise organizacional pela FGV. Foi a primeira mulher a disputar a presidência da Mútua e a primeira eleita a ocupar um cargo na diretoria executiva da instituição. É diretora administrativa da Mútua desde 2018. Foi ainda a primeira mulher presidente do CREA-PB, eleita por 2 mandatos, diretora da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, e também foi a primeira mulher a dirigir na Paraíba o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além da coordenadoria do Ministério da Agricultura. E a partir do próximo ano, Gilcélia Figueiredo vai ocupar ainda o cargo de conselheira federal no CONFEA. É um currículo e tanto que a gente tem o prazer de trazer para você nessa conversa, falar um pouco da história da Gilcélia, desde quando ela começou como um feirante até chegar ao Conselho Federal de Engenharia. Gilcélia, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação e conta para a gente já dessa eleição para o Conselho Regional de Engenharia, primeira mulher presidente do CREA, como foi? Uma disputa acirrada. Gilcélia Figueiredo foi eleita, certo, por unanimidade, diretora nacional. Primeira vez que houve essa unanimidade. Os 27 presidentes votaram de forma unânime aos nomes, e tendo 5 candidatos para 2 vagas. O segundo colocado teve 26 votos, eu tive 27. Né? Então, isso é motivo de vaidade? Não. Isso é motivo de muita responsabilidade, Carla. Muita responsabilidade. Porque os profissionais colocam na minha pessoa, nesse pensar o sistema CONFEA, CREA e Mútua, né? No sentido de nós definitivamente rompermos essa bolha. Por isso que eu iniciei parabenizando vocês, porque este CREAPod é também uma ferramenta de romper a bolha. Nós não podemos dialogar só para nós mesmos. Isso. Eu não posso dialogar só, prioritariamente eu tenho que dialogar com os profissionais, mas eu também tenho que ter a compreensão, certo, de que a sociedade, ela é nosso objetivo estratégico, promover qualidade de vida para a população. Essa é a missão prioritária do exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. E essa nova geração de engenheiros, engenheiras, geocientistas, essa geração que está chegando agora, que já tem esse CREA diferenciado, né? Que já tem essa referência. Qual é a perspectiva? O que você consegue enxergar no futuro, não só da instituição, mas no futuro profissional também desses engenheiros e engenheiras formados aqui? Eu fico muito feliz. Eu acho que nós temos grandes desafios a serem enfrentados. O sistema CONFEA, CREA e Mútua está ainda distante de ser um sistema que dialoga com as expectativas, as necessidades e que também está linkado com os interesses da sociedade. Nós temos grandes desafios, mas também grandes avanços foram conquistados. Grandes avanços, isso é indiscutível. Logicamente, fruto de toda essa trajetória que não é só de Gilcélia, é de milhares, milhões de pessoas que trabalham e pensam e se mobilizam e se rebelam. Eu quero um CREA mais atuante, eu quero um CREA mais presente, eu quero um conselho profissional, conselho federal mais, né,
que desburocratize. Essa cobrança é importante, né? Porque movimenta, não deixa ficar na zona de conforto. Eu sempre digo que gestão não tem área de conforto. Não tem área de conforto. Você tem que estar sempre... Eu me alimento das críticas. Sim. Eu me alimento das críticas. Eu não me alimento dos elogios. Elogio é bom para a gente amaciar nosso ego, né? Tal. Mas, como gestor e como gestora, você tem que estar muito atento para os movimentos. O que é que a sociedade quer, certo? O que é que os profissionais desejam, certo? E rompendo as fronteiras da área de conforto, né? E o CREA, não só o CREA, mas o Conselho Federal, e aí essa nova missão que está posta, né? Que se inicia no 1º de janeiro, foi eleito, e eu vou aproveitar aqui, se você me permite. Claro, fica à vontade que o espaço é todo seu. Para agradecer a todos os profissionais da engenharia, agronomia e geociência por terem dedicado, né, mais uma vez, a confiança no meu nome. Né? 1º de janeiro estarei sendo conselheira federal representando a Paraíba, fortalecendo a parceria do Conselho Federal com o CREA da Paraíba, tendo o meu comandante, Renan Azevedo, né? E eu faço questão de dizer que Renan é meu comandante, né? Porque eu tenho o maior carinho, maior respeito e tenho uma expectativa muito grande na gestão de Renan, certo? E essa expectativa também me dá uma responsabilidade muito grande, porque eu tenho que estar junto dele, para que nós possamos cada vez mais colocarmos esse conselho à disposição da sociedade paraibana. E eu digo isso porque o CREA tem um papel fundamental no pensar a engenharia paraibana. E pensar a engenharia paraibana na perspectiva de colocar a engenharia como instrumento na melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Esse é o grande papel social do CREA. Quais são as demandas regionais que a senhora leva para você, porque ela já me proibiu de chamá-la de senhora, que você leva para o Conselho Federal? Os profissionais, o chão. Mas tem algo específico regional? O nosso lema da nossa campanha foi o CONFEA mais próximo dos profissionais. Certo. E o CONFEA não seja um órgão normativo, que o é, certo? O CONFEA é um órgão normativo, né? Que regulamenta o exercício das nossas profissões, mas o CONFEA também, certo? Tem um papel social de pensar a engenharia nacional. Do mesmo jeito que eu trago para o CREA a responsabilidade de pensar a engenharia estadual enquanto instrumento de desenvolvimento, geração de emprego e justiça social, certo? O CONFEA tem uma responsabilidade maior, porque ele tem essa responsabilidade do ponto de vista de pensar a engenharia nacional. Nós não podemos ter um sistema CONFEA, CREA e MUDA que não pense a política ambiental, que não pense a política habitacional, que não pense a política de saneamento, que não pense a política educacional. Que tal? As nossas profissões, eu fiz essa parada até porque eu me emociono. A profissão de engenharia, agronomia e geociência são extraordinárias. Porque o nosso exercício profissional mexe com o cotidiano das pessoas. Muda a vida das pessoas. Muda as vidas das pessoas. Se você chega hoje no interior da Paraíba, né, no sertão, onde tem aquela paisagem fabulosa do ponto de vista, né, de uma outra paisagem que é totalmente diferente do litoral, aí você chega numa paisagem árida, porque é sertão, né? Mas aí você vê uma obra de engenharia, uma escola feita pela Supram que encanta. Está lá cores vibrantes, mostrando que uma escola ela pode ser um instrumento de alegria para a comunidade. Não só de alegria, mas, logicamente, como instrumento de educação, né? Então, esse papel social da engenharia, o CREA e o Conselho Federal e também a MUDA. Além de grandes obras, como a gente teve, por exemplo, a transposição. Eu vou dar pequena... Que é algo gigantesco, né? Se a gente pensa assim, é faraônico aquilo.
e pensar que saiu, né, da cabeça, dos cálculos de profissionais da engenharia. E que muda totalmente a vida daquele território, daquele município, Da região estado. inteira. A cidade de João Pessoa, de Campina Grande, passou por racionamento terríveis do ponto de Muito vista... recentemente. Muito recentemente. Na minha gestão, que foi, acho que 2014, 2015, tinha racionamento em Campina Grande de 5 dias. 5 dias que não tinha água a cidade. É verdade. Isso afetou a construção civil, afetou a vida das pessoas. Aí chega a transposição e muda esse cenário. Então, nós temos obras grandiosas, mas também nós temos obras pequenas que mudam a realidade da população. Sim. Então, a engenharia, por si só, ela tem essa capacidade. Ela é extraordinária. E aí, o nosso sistema profissional, e eu vou pautar isso de forma muito intensa no Conselho Federal, o papel do Conselho Federal em pautar, certo? A nossa responsabilidade nessas temáticas. Política ambiental, certo? Política habitacional, política de saneamento, certo? Energias renováveis, nós temos que pautar isso. Pronto, a gente vem vivendo recentemente aqui no Brasil um cenário assustador de queimadas de um lado, enchentes do outro, e que o que nos parece é que as pessoas responsáveis não estão pensando ou não pensaram lá quando deveriam parar para não prever, né? Porque tudo já estava posto, sabia que essas mudanças climáticas estavam acontecendo e que isso traria consequências. Então, a senhora acredita que ainda há tempo de tentar reverter isso, ou a gente já perdeu o time dessa... Não, nós não podemos nunca perder a capacidade de esperançar, né? Esperançar e lutar, né? E aí ele tem essa responsabilidade. A engenharia, ela tem a obrigação de dar respostas. Quando aconteceu o desastre no Rio Grande do Sul, né, a tragédia, que aquilo foi uma tragédia, Sim. Um engenheiro lá do Rio Grande do Sul mandou para mim um artigo, né, do século passado, certo? Há 56 anos, 60 anos atrás, certo? Onde a Universidade Federal do Rio Grande do Sul já pautava essas questões, certo? Então, tem o pensar acadêmico já colocava o que poderia acontecer, só que o pensar político não cumpriu seu papel, não respondeu, certo? A sua responsabilidade. Então, o nosso sistema tem que ter a responsabilidade, sistema profissional, com fé e CREA, principalmente com fé e CREA, de estar sempre pautando para os governantes, certo? As questões técnicas. Nós podemos Cobrar, nós podemos pecar, nunca nos omitir. Omissão também é crime. Sim. Omissão também é crime, certo? Então, quando a gente discuta a questão do alargamento da orla, o CREA tem a obrigação de se posicionar, certo? Quando a gente discuta a questão da falésia do Cabo Branco, nós temos a obrigação de nos posicionarmos, sob pena da gente estar se omitindo num tema que é eminentemente técnico e que afeta a população. Você está entendendo, Carla? Claro. Entendeu? Que a gente tem técnico e nós temos que dar a resposta à população, certo? Ficar na arquibancada, vendo o debate acontecer e não ter oposição, aí não conte com Juscelia Figueiredo. Então, foi essa pegada que fez com que a nossa gestão, certo, fosse uma gestão referenciada. Agora, para fazer isso, é preciso muita coragem, porque, de repente, você contraria interesses. Exatamente, existem as forças contrárias. Você contraria interesses, né? Aí entra a questão que eu acho que o CREA, principalmente o CREA da Paraíba, ele é muito forte, ele tem muita credibilidade, porque ele sempre se pautou de forma superpartidária. Aqui não tem identidade partidária com A, B ou C. A nossa identidade é com o profissional e com os interesses da sociedade. Esse é o nosso princípio. Isso fez com que a gente, ao longo da sua história, certo,
sempre tivesse uma credibilidade inabalável. Isso é muito bom. Você acredita que no conselho, como conselheira no Confea, você também pode trazer esse olhar mais para a região Nordeste? Eu não tenho conhecimento de como trabalha o Confea com relação a isso, mas a ideia que eu faço é de que, como tudo no Brasil, ainda está muito ali, né, focado no Sudeste, Sul do país. Você acredita que pode trazer também, olha, tem uma região ali importante que precisa receber atenção? Eu tenho a obrigação de fazer isso. O nosso presidente Vinícius, né? E aqui eu quero dizer que ele está fazendo, nesse primeiro ano de gestão à frente do Conselho Federal, está fazendo umas pegadas bem interessantes, né? Mas Vinícius, ele é da região de São Paulo, né? Região Sudeste, né? Então, eu, enquanto nordestina, orgulho de ser nordestina, paraibana, né? Eu tenho a obrigação de pautar as questões do Nordeste, né? Eu lembro bem que quando lá atrás, quando a gente visualizou a transposição das águas do Rio São Francisco, o Confea não se posicionou, porque existia um jogo de interesse lá dentro. A Bahia, dentro da própria região Nordeste, a Bahia não queria transposição, porque ia haver uma sangria, né? Alagoas não queria, Sergipe não queria, a Paraíba queria, Natal queria, Pernambuco queria, certo? E o Confea, dentro do seu jogo de interesse, que tem o jogo de interesse, não pautou isso, certo? E eu acho que isso é um absurdo, certo? É um absurdo. Nós temos que ter a coragem de pautar todas as questões que têm interesse, certo? Na melhoria da qualidade de vida do nosso povo, seja o nordestino, seja o sulista, certo? Todos. Agora, logicamente que eu, como boa nordestina, tenho a obrigação de fazê-lo, certo? E eu vou fazer. Você tem alguma dúvida? De jeito nenhum, nenhuma dúvida de que vai ser mais uma gestão marcada pela competência, pela coragem, pela bravura e por sucesso. Tenho certeza disso, como foi tudo que você passou. Juscelia, muito obrigada por essa conversa. É um prazer enorme receber você aqui, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço e eu quero dizer aos engenheiros, agrônomos, geocientistas, a sociedade paraibana como um todo, que eu tenho um sentimento que me define, cara, que é gratidão, certo? Porque gratidão pelo reconhecimento da nossa caminhada, gratidão pelos profissionais que estão sempre referendando as nossas posições, tendo cuidado e respeito de nos escutar, certo? Porque as nossas posições são sempre posições ousadas, corajosas, né? Eu digo sempre isso, eu não estou aqui para fazer a mesmice, eu estou aqui para fazer a diferença. E dar um recado às mulheres, né? Dar um recado às mulheres, não posso deixar de dar um recado às mulheres. E olha, a caminhada não é fácil, mas é absolutamente necessária, certo? E o que ela requer da gente é coragem, Eu sempre digo um poema do grande, genial Guimarães Rosas, né? Mineiro, né? E aí marca a minha trajetória, né? Diz o seguinte: o que a vida quer da gente é coragem. E nós, mulheres, nós temos coragem de sobra, certo? Agora, tem que ter conhecimento, tem que ter empatia, tem que ter a capacidade de dialogar, certo? Porque nós vivenciamos numa sociedade absolutamente patriarcal. E, logicamente, o nosso sistema profissional, certo, está sustentado nessa compreensão patriarcal. Então, nós temos que ter a capacidade e a habilidade de dialogar, mas nunca abrir mão dos nossos princípios. Beijo no coração. E para as meninas que estejam nas feiras livres, onde quer que você esteja, não duvide da sua capacidade, porque Juscelia Figueiredo está aqui para provar que mulher pode estar em qualquer lugar. Perfeito. As mulheres, as meninas que ousam sempre. Muito obrigada, Juscelia. Parabéns pela sua trajetória. Muito sucesso lá como conselheira no Confea. Vai dar certo. E muito obrigada a você também que acompanha toda semana o nosso CREAPod. O CREAPod é uma realização do CREAPB. A produção é minha, com o Manuel Nóbrega, captação e edição da 104 Filmes. Aquele agradecimento
a Belo Jardim, que faz o paisagismo do nosso cenário, e a você que sempre nos acompanha. Não deixe de dar o like nesse vídeo, compartilha, porque essa entrevista eu tenho certeza que muita gente vai querer e precisa ouvir as palavras de Juscelia Figueiredo, e eu te espero na próxima semana. Até lá!